golpista, contador de história, caloteiro, pegador sem compromisso, ladrão e enganador. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal e mais um vídeo para essa tranqueira, essa bagaceira de canal. E no vídeo de hoje, tudo isso que você ouviu aí no começo é alguma das coisas que eu já ouvi falar de brasileiro, uma parte da fama que os brasileiros têm aqui em Portugal, infelizmente. Então, se você quiser saber mais sobre o desfecho dessa história, fica até o final, porque aqueles que são precoces e saem no meio do vídeo, acaba perdendo o conteúdo. Tem alguns que depois vêm colocar nos comentários algumas coisas, mas nem assistiu o vídeo até o final. Então assiste até o final, se você gostou, fala bem, se não gostou, senta a lenha, pode falar o que você quiser e tá tudo certo, eu não tô aqui para ser o dono da razão. Quem tinha toda a razão foi crucificado e o pessoal escolheu um bandido ao invés dele, então quem sou eu na fila do pão, como dizem por aí. Então se inscreve no canal, dá uma força pra gente, eu que tô colocando minha cara pra bater aí, então sei lá, se é aqui, se é ali, sei lá, bora pro vídeo que você vai entender um pouquinho sobre como que o brasileiro tá sendo visto por alguns dos portugueses. Se você tá assistindo o meu vídeo, muito provavelmente você deve estar fazendo algum planejamento para sair do país, ou você é uma pessoa que está no seu país de origem, pode ser Brasil, pode ser Angola, Cabo Verde, enfim, que agora o canal tá chegando, tá rompendo a fronteira do Brasil e tá indo para outros lugares também. Então, muito provavelmente você tá querendo se mexer de alguma forma. E uma das primeiras coisas que você tá fazendo é vir pesquisar. Eu já tô aqui, já tô muito mais próximo agora de completar um ano, graças ao bom Deus. Conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo amizades, inclusive com portugueses. Eu, desde quando eu cheguei, só trabalhei com português até hoje, então eu vou conhecendo um pouquinho da cultura deles. Vira e mexe, eu tô sempre questionando o meu chefe sobre algumas coisas, entre uma obra ou outra, quando a gente tá no caminho. Sempre pergunto o que ele acha disso, o que ele acha daquilo. Inclusive, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior, já perguntei para ele o que ele acha sobre essa questão de racismo. Então tô sempre pesquisando e procurando saber. A Mayara, para quem não sabe, ela tá no trabalho atual, ela tá em Lisboa, modelo híbrido, né? Trabalha uns dias lá, outros dias ela fica em casa e lá, assim, mais de 80% da empresa é de português. E aí tem uns 20% ali que a gente de tudo quanto é canto do mundo. Mas ela tá tendo algumas experiências direto com português. Ela ainda não tinha tido experiência direto com português. A não ser mercado, loja, essas coisas. Agora ela tá tendo um trabalho. Que antes ela prestava assessoria para empresas no Brasil. Agora ela tá fazendo para uma empresa aqui de Portugal. E da onde veio o clique para eu poder fazer o vídeo e trazer um pouco dessas experiências todas que eu falei lá no começo? No final de semana, quem me acompanha aqui no Instagram, viu que a gente foi lá no shopping de Coimbra. E a gente decidiu passar na loja da Vorten. A gente estava pensando em trocar o celular da Mayara e tal. E lá dá para você fazer um plano, como fosse um cartão deles lá, né? E a gente ia comprar o celular dela parcelado, né? A gente está pensando em trocar, porque ela tem um iPhone 8 e a câmera às vezes, né, tá meio falhada. E como agora ela tá fazendo conteúdo pra galera que quer trabalhar com dados, Power BI, inclusive tem esse vídeo aqui, qual fala como que ela conseguiu um emprego desse. Aqui em Portugal, a grande maioria ganha um salário mínimo. Mas na área de dados, o salário mínimo na área de dados é 1.000 euros, 1.200, 1.500, 2.000. E aí eu tenho um outro vídeo que fala sobre engenharia de dados, que tem pessoas ganhando até 6.000 euros. Então, como ela está precisando postar conteúdo, às vezes a câmera tá meio falhada, né? Então a gente pensou em trocar o celular dela. Falou, vamos ver como é que funciona, quais são as condições. Aí, conversando com o vendedor lá da loja, ele falou, olha os critérios que eles estão colocando para separar o joio do trigo. Hoje, para você poder ir para análise, você precisa do cartão de cidadão. Cartão de cidadão não é autorização de residência. É quem já tem a cidadania portuguesa. Então eles chamam aqui de BI. Ter pelo menos um ano de contrato com empresa. Quem está aqui em Portugal sabe a dificuldade que é isso. Geralmente você trabalha para algumas fábricas, algumas lojas e tal, o pessoal faz contrato de 6 meses. 6 meses, se depois gosta, fica, mas a grande maioria te manda embora, aí você vai para um outro, fica mais 6 meses no outro. Então, assim, contratos anuais são complicados. E ganhar mais do que um salário mínimo. Então, já é uma outra questão que também é complicada, porque na grande maioria, em termos de salário, você ganha o mínimo. Aí tem algumas empresas que fazem alguns esquemas, que pagam por fora, para não pagar imposto e tal. Mas a grande maioria das pessoas em Portugal ganham um salário mínimo. Nick, mas por que então que
tá dessa forma. Você lembra todos aqueles nomes que eu falei pra vocês lá no começo? Então, por causa daqueles nomes que eu te falei lá no começo, eles colocaram essas regras. Conversando lá com o rapaz, ele falou o que ele viu muito acontecer nos últimos 2 anos aí, 2 anos e meio. Isso eu tô falando de brasileiros, tá? Tem de outras nacionalidades, pô, mas eu sou brasileiro, a maioria do meu público é brasileiro, então por isso que eu vou falar mais voltado para brasileiro. Ele falou que viu muito do que as pessoas chegarem com 6 meses lá, conseguir fazer um cartãozinho da Vorten. Aí ia lá, comprava às vezes um MacBook, no nome do esposo, aí no nome da mulher ia lá, comprava um iPhone 13, iPhone 12, o Pro Max, tal, parcelado, em 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes, beleza. A pessoa pagava merrequinha, mas o que acontece? Quanto que custa um MacBook no Brasil? É 10 mil, 15 mil, tem até de 20 mil reais? Quanto que custa um iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, o Ultra, não sei o quê? Então quando você soma só o valor de um computador e o valor de um celular, pô, se a pessoa vai lá, faz o parcelamento, mete o pé de Portugal, como a gente ouviu falar de vários casos disso, e retorna para o Brasil, se ele chegar no Brasil e o celular que custa 10 mil ele conseguir vender por 7 mil, 8 mil, e o computador que vale 10, 15 mil, a pessoa vai lá e faz um saldão e queima por praticamente quase metade do preço, então só o fato da pessoa retornar com 2 dispositivos, 2 aparelhos, a pessoa consegue recomeçar no Brasil com 15 mil, 20 mil reais, 10 mil reais. Então tem gente que está trabalhando no Brasil e nunca conseguiu juntar esse valor. Então começou a acontecer golpes. Começou a acontecer golpe. A gente conversou com inquilinos que eles diziam que quando iam pegar a casa, né, de volta de alguns brasileiros, chegava lá, não tinha os móveis. A pessoa vendeu. A pessoa arrendou uma casa de um português e vendeu os móveis da casa. E aí meteu o pé, teve senhorio que nem estava conseguindo mais ter contato com a pessoa, aí como tem a chave da casa, quando chegou lá na casa foi ver, os brasileiros não estavam mais na casa. Já tinha raspado o gato já. Outro caso que eu ouvi dizer de gente que alugava a casa que estava morando, arrendou para um outro brasileiro, aí por isso que entra naqueles nomes. Eles vão chamando brasileiros de golpista. Alguns. Ah, Nick, mas não são todos. Eu sei que não são todos. Mas a fama, na grande maioria, é dada por um pequeno grupo barulhento. E aí, aquilo acaba se alastrando. Então não é que todos são assim, mas você acaba levando o nome, você acaba tendo uma certa dificuldade para começar por causa dessas pessoas que vieram antes e viram essas facilidades e tentaram dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho malandro, maroto. Então o que acontece? Fazia os cartões, comprava as coisas, vendiam, metia o pé, vendendo as coisas da casa, brasileira arrendando a casa para brasileiro, aí quando o brasileiro chegava, a casa na verdade estava arrendada para outro, só que aí, né, a pessoa que intermediou a própria casa, pegou o dinheiro da entrada, um calção, então faz um calção, a entrada, ia lá, fazia vídeo para a pessoa e tal, quando a pessoa chegava na casa, na verdade a casa era de uma outra pessoa que estava arrendada e o senhorio nem sabia que esse tinha arrendado para outro. E aí vamos supor que a casa a pessoa tenha arrendado por 400 euros. Beleza, 400 euros. Aí a pessoa te pediu 3 para você poder entrar. 2 rendas e um calção. Pô, 4 vezes 3 já dá 12. A pessoa te pediu 1.200 euros. E aí você com medo de sair do seu país e não ter casa, você foi lá, fez o depósito, que a pessoa fez filmagem para você dentro da casa e tal. Quando você chega lá, a casa já está arrendada para outro, você perdeu 1.200 conto, aí essa pessoa ainda vendeu às vezes os móveis da casa, deu um golpe na Vorten, nessas outras lojas de eletrônico. Então, teve gente que meio que fez a vida antes de voltar para o Brasil. Pensa, 1.200 euros, vamos colocar 5, já vai dar pelo menos 6 mil, só nesse golpe do arrendamento. 6 mil mais de 15 a 20 mil dos eletrônicos vendidos no Brasil, cara, a gente está falando de uma pessoa começar a vida no Brasil com 30 mil reais. Se às vezes está morando na casa do pai, na casa do avô, sei lá, ainda não paga aluguel, a maioria do brasileiro nunca nem passou um dinheiro desse na conta. Então, infelizmente, por causa de pessoas assim que você às vezes está encontrando dificuldade para alugar sua casa. Você está com dificuldade às vezes para poder arrumar seu emprego. Então por isso que eles falam que está tendo muita experiência com brasileiro. Enganador, golpista. Olha aí quantos golpes você ouve falar de arrendamento, de brasileiro inclusive. Brasileiro enganando brasileiro. Ladrão, porque você vender alguma coisa da casa que não é sua, isso é roubo. Ladrão. Caloteiro, não pagar, sair sem pagar. Tem uns caras ainda que as mulheres, né, as portuguesas falam que é pegador sem compromisso, não tá nem aí. E muito contador de história. Então, gente, esse é um pouquinho da visão que alguns portugueses têm relacionada a nós brasileiros.
Não posso culpá-los por causa da experiência que eles tiveram. Infelizmente, aconteceu, né, com um número até meio que elevado. Para eles que não são acostumados com isso, quando eles veem acontecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... para eles é o fim do mundo. É o fim do mundo isso para eles, porque eles não são acostumados com isso. A gente que é acostumado com Datena, Cidade Alerta, que é só bagaceira, só sangue, todo dia morte, sequestro, não sei o quê, a gente fica cauterizado quando ouve falar, um golpista, não sei o quê. Eles que não são acostumados com isso, quando começa a acontecer isso, para eles é o fim do mundo. Então essa é a dificuldade, é brasileiro queimando brasileiro. Então pessoal, já venha para cá ciente, você que quer vir para Portugal, enfim, fique ciente disso. Você já sai, você aqui não começa do zero, você começa no -1, -2, -3, que você precisa chegar, você precisa mostrar, eu sou diferente dos outros. Beleza, então se você gostou desse vídeo, desse toque que eu tô dando pra você, eu sei que vai ter gente que vai vir aqui, não são todos, mas tem português que é isso, eu tô cantando e andando, você que é inscrito desse canal, você pensa de uma forma diferente, beleza? Então coloque isso dentro do seu planejamento, que Deus abençoe você, Deus abençoe nossa família e bora! Fui!